Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu quero ler com você nesta manhã o capítulo 16, os versos de 1 a 11. Marcos 16, de 1 a 11. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. A ressurreição de Jesus foi um movimento do céu que trouxe grande surpresa aos discípulos. A ressurreição do nosso Cristo apanhou aos seus próprios discípulos de surpresa. A ressurreição do nosso Salvador no primeiro dia da semana trouxe espanto, assombro, susto, temor às mulheres e aos discípulos. E a você? E a você? O que traz a você a ressurreição do nosso Cristo? Esta manhã eu quero falar com você sobre as implicações da ressurreição. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus é o capítulo seguinte do poder de Deus em nossa redenção. A ressurreição de Cristo é o capítulo seguinte da obra redentiva de Deus por nós. O primeiro foi a morte. O primeiro foi a sexta-feira. O primeiro foi a vitória sobre a morte. O primeiro foi a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ele cumpriu a sua missão. Ele rasgou a sua veste humana. Ele verteu o seu sangue humano. Ele sorveu cada gota do cálice da ira de Deus, porque sobre ele recaía todos os pecados do seu povo. Ele cumpriu.
E ele sai daquela cruz, que era instrumento de morte, ele sai daquela cruz vitorioso, porque ele disse: está cumprido. Eu cumpri, eu completei a obra que a mim estava preparada. Eu bebi o cálice que estava preparado a mim na cruz do Calvário. Tendo dito isto, deu brado de vitória e disse: tudo está consumado. E então entregou o seu espírito ao Senhor, rendeu-se, cumprindo a sua vitória, cumprindo a sua missão, vencendo na cruz todos os poderes da morte, pagando, quitando a dívida que era contra nós. Ele a quitou na cruz, rendeu o seu espírito, como aquele que vitorioso descansa após uma terrível batalha. E diz-nos o apóstolo Pedro que ele desceu ao Hades, e ele desceu à morte, e no mundo dos mortos ele foi declarar a sua vitória. Enquanto Deus estava preparando o capítulo seguinte, aplicando o poder da ressurreição no Cristo da nossa fé, Cristo estava declarando aos mortos a sua vitória. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, como nós vimos nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, havia uma certa dificuldade na igreja com relação à ressurreição de Cristo. Entraram alguns falsos mestres tentando demover do coração dos crentes a segurança da ressurreição do nosso Salvador. Aquilo que o diabo não fez na cruz, aquilo que o diabo perdeu na cruz, agora, como ele é o pai da mentira, ele entra sorrateiramente na mente dos crentes, na mente dos cristãos, tentando demover, tentando retirar, tentando desconstruir a obra da ressurreição, a vitória sobre a morte na mente dos cristãos. Paulo então vai lhe responder: se Cristo não ressuscitou, então nós estamos ainda com os nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e somos os mais infelizes pecadores, porque acreditamos numa mentira. O que é para você a ressurreição? Porque se você não crê na ressurreição do nosso Salvador, você ainda está com Cristo crucificado. Eu quero dizer para você nessa manhã, aquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele foi ressurreto do túmulo. Em segundo lugar, as implicações da ressurreição de Cristo significa o poder da vida sobre a morte. Você percebe que os discípulos, depois que Jesus foi preso, eles foram se esconder. Cada um saiu buscando alternativas para a sua sobrevivência. O mestre, o seu Senhor, foi preso, agora a cruz está apontada para ele. Eles, não querendo o mesmo destino, eles saem pela tangente e eles vão esconder-se e vão acompanhando, ainda que de longe, os acontecimentos, os desdobramentos da prisão, da crucificação e da morte do nosso Salvador. Um dos mais próximos de Jesus vai negá-lo. Há 3 pessoas que, diante dos acontecimentos históricos, são irrelevantes diante daqueles que acusaram a Jesus. E eles entram em um processo de terror,
de amedrontamento, de covardia, de medo. As mulheres que acompanharam Jesus aos pés da cruz, aquelas que choraram a Cristo aos pés da cruz, aquelas que lamentaram, que olharam para o Mestre, para o Senhor, aquele que ressuscitara tantas pessoas, olhando Ele desfigurado na cruz, agora vão, ainda pela manhãzinha, antes do sol se pôr, buscando segurança na sua jornada, correndo para embalsamá-lo. Talvez desavisadamente foram preparadas para ainda preparar o corpo para a sua sepultura. E chegando lá, não se fizeram uma pergunta muito importante: quem haveria de remover a pedra da entrada do túmulo? Essas mulheres amantes, amorosas, servas dedicadas do Senhor, foram surpreendidas, porque buscaram o morto, onde deveriam adorar aquele que vive eternamente. A ressurreição de Jesus é uma demonstração do poder amoroso de Deus com seu Filho e com seu povo. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia aponta para a ressurreição de Jesus desde Gênesis. Quando Sara, idosa, riu-se quando os anjos foram anunciar-lhe que ela seria mãe, já na sua velhice, os anjos vão dizer para ela: acaso a coisa demasiadamente difícil para Deus? Maria, quando foi avisada que seria mãe, ainda virgem, o anjo vai dizer que porque para Deus nada é impossível. Jesus, diante de um pai desesperado, cheio de fé, cheio de esperança, mas incrédulo com relação à condição de vida do seu filho, ele vai dizer: tudo é possível ao que crê. Porque a ressurreição é a demonstração plena do poder de Deus, que tira do caos, que tira da morte a vida. É o Deus que tem poder sobre todas as circunstâncias que envolvem a existência humana. Porque a ressurreição de Cristo é a movimentação do braço poderoso, amoroso de Deus, que pelo seu Espírito retira o seu Filho unigênito da morte, do sepulcro para a vida. Deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. A vida do cristão é uma vida de alegria. Esta é uma das grandes implicações da ressurreição de Cristo. Se você crê na ressurreição de Cristo, o seu coração deve ser um coração alegre. Alegre, porque a alegria do cristão é ultra circunstancial. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nos tocará. O rei Davi vai dizer que o Senhor é o nosso pastor, e porque Ele é o nosso pastor, absolutamente nada nos faltará. A alegria cristã é proveniente de uma única certeza, de uma única garantia, que o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza, que o poder de Deus atua onde as circunstâncias são pavorosas, horrorosas, que cheiram morte. Você e eu temos visto nesses últimos anos a manifestação
poderosa do amor de Deus na vida da igreja. Você tem percebido o quanto Deus tem revelado o seu amor poderoso entre nós. Temos orado por pessoas, e pessoas têm sido convertidas entre nós. Temos orado por famílias, e famílias estão sendo ajustadas no amor de Cristo. Temos orado por filhos, e esses filhos estão buscando um encaminhamento ajustado de vida pela palavra de Cristo. Temos orado pelos nossos enfermos. Temos orado por pessoas que estão em doenças terminais. E temos visto em nosso meio a manifestação poderosa de Deus, curando, restaurando, sarando, tirando a enfermidade, tirando do estado de fragilidade física, de fragilidade orgânica, dando força e vigor e curando o seu organismo. Mas ainda que Deus não cure, ainda que Deus não restaure, ainda que Deus não atenda a nossa oração, atendendo às nossas expectativas de cura, isto não significa que o poder de Deus não está manifesto em nossas fraquezas. Oramos por pessoas que também não foram curadas. Oramos por pessoas que também sucumbiram, faleceram, não sucumbiram, mas faleceram, morreram. Oramos por pessoas que a nós são caras por uma doença e ela veio a óbito. E aí você diz: onde está o poder de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição de Cristo é uma prova cabal do poder de Deus. Paulo vai explicar algo extraordinário acerca do poder e da vontade amorosa de Deus. Ele vai dizer que todas as coisas contribuem na vida daqueles que são chamados por Deus, daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quando nós perdemos um ente querido, quando nós choramos os nossos mortos, quando nós choramos o nosso filho morto, quando nós choramos o neto morto, quando nós choramos a doença que tragou, ceifou a vida de nosso filho, nós lamentamos, nós choramos, nós pranteamos, mas o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza, o poder de Deus se manifesta em nossa fragilidade, na nossa inconsistência, porque diante da morte, nós somos tomados de temor ao Deus da vida. Diante da morte de pessoas que nos são caras, nós nos sentimos diminutos, pequeninos, ínfimos, diante do poder glorioso do Deus que venceu a morte. Deus enviou o seu único filho para morrer naquela cruz. E o seu filho foi àquela cruz, ainda que agônico como ser humano, como homem, mas humildemente se colocou nas mãos do seu Pai. E na mão do seu Pai, das mãos do seu Pai, ele sorveu o cálice da ira de Deus. Ele morreu, mas Deus o ressuscitou. Os nossos mortos, os que morreram no Senhor, estão com Cristo da nossa fé. Esta é a maior das maiores alegrias da vida cristã. Não há dor humana que suplanta o poder de Deus. Cristo morreu
mas Cristo ressuscitou, e pelo poder de Deus na ressurreição, nós podemos ter a viva esperança de que as implicações da ressurreição de Cristo estão propostas a nós. Portanto, nessa manhã eu preciso dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, naquelas noites agitadas, naquelas noites turbulentas, naquelas noites em que a sua alma é arrebatada, é tomada pelas conspirações do inferno que vem contra a sua alma, diante de situações inusitadas, diante de situações agudas, agônicas, diante de situações em que a vida se torna dura, complexa, difícil, e que você não tem repertório para colocar-se de modo pleno diante das circunstâncias. Nesse tempo, há de se ter a esperança daqueles que creem na ressurreição. O rei Davi vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Jó, o servo Jó, na sua angústia, na sua aflição, na sua doença, seu corpo sendo esfarelado, a sua alma quebrantada diante do trono da graça de Deus, fazendo perguntas e tentando entender o seu processo de vida, ele vai dizer: o meu Redentor vive e por fim se levantará. Esta é uma expressão que deve habitar o seu e o meu coração. Essa é uma expressão que deve habitar aquele que crê na ressurreição, de que as circunstâncias da vida, sejam elas terríveis, abomináveis, horrorosas, elas não fogem ao controle do poder amoroso de Deus sobre a tua vida. Porque na ressurreição nós temos a garantia, nós temos a segurança de que tudo está sendo encaminhado pelas mãos poderosas de Deus. Por isso que nessa manhã eu quero dizer para você: a esperança para o teu casamento, a esperança para um casamento falido, morto, disfuncional, a esperança para o seu negócio, para o seu comércio, a esperança para a sua família, para o seu filho, para o seu neto, a esperança para a sua cura, para seu tratamento de saúde, a esperança. Por que a esperança? Porque o Cristo que venceu a morte, o Cristo que saiu da cruz e que foi para o túmulo, deixou o túmulo vazio, porque o poder de Deus se manifestou nas circunstâncias da morte. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia dos que dormem. Em terceiro lugar, uma coisa me chama a atenção, é que os discípulos não acreditaram. Eles não acreditaram. Veja o que no versículo 11 de Marcos, capítulo 16, vai dizer: estes, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. A incredulidade, o ceticismo, a falta de fé, a falta de crer no amor poderoso de Deus, avilta os céus. Jesus chorou 2 vezes, registrado nos evangelhos. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele chorou diante da morte de um amigo. Ele chorou com aquela família, ele chorou aquela família. Ele chorou as pessoas que estavam velando a Lázaro, ele chorou. Ele chorou diante de Jerusalém, ele chorou ao ver Jerusalém e profetizou o que haveria de acontecer em Jerusalém. Nesses 2 momentos ele chorou a incredulidade daquela geração. Jesus vai dizer de uma parábola, comparando a sua geração. Ele vai dizer que esta geração é como
crianças que estão brincando em uma praça, separadas em dois grupos, um grupo de crianças separado por dois, os que tocam e os que dançam. Jesus vai dizer que aquela geração é comparada com essas crianças, enquanto um grupo de crianças está tocando músicas alegres, o outro grupo está chorando, dançando músicas fúnebres. Enquanto as crianças estão cantando músicas fúnebres, o outro grupo de crianças está celebrando, cantando com alegria. Ele está dizendo que essa geração tem uma dissintonia, é uma falta de encontro, há um desajuste entre aquela geração e o que Deus está fazendo. Como aquelas crianças que, enquanto cantam músicas fúnebres, as outras dançam, enquanto eles cantam músicas alegres, eles choram. Assim é aquela geração de Jesus, que não está em sintonia com o que Deus está fazendo no seu tempo. Jesus chora essa dissintonia, esta incredulidade que também arrebata o coração dos seus discípulos, porque eles estão impregnados, eles estão encharcados do que ocorre na sexta-feira, eles estão com seus olhos fechados de incredulidade, porque eles estão impregnados da cena do seu Senhor, do seu Cristo pendurado no madeiro, eles estão com a mente voltada para a sexta-feira da paixão, e na mente deles a sexta-feira da paixão é vergonha, é tristeza, é derrota. Para eles a sexta-feira é escárnio, é medo, é pavor, é morte, e eles escondem, eles estão acabrunhados, envergonhados, tímidos, e não acreditam no que foi prometido. Eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão, que a incredulidade avilta os céus, que a incredulidade afronta o cristianismo, afronta o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele está cunhando essa expressão de poder todas as coisas, ele está dizendo: eu posso passar necessidade, eu posso passar privação, eu posso passar fome, eu posso passar sede, eu posso perder tudo, eu posso viver sem nada, porque Deus me fortalece. Esta segurança que habita o coração do apóstolo Paulo é a mesma segurança que quando ele e Silas estavam presos, açoitados, final do dia, amarrados a um tronco, ao invés de chorarem, de lamentarem, eles estavam adorando a Deus no final do dia, a cerca de meia-noite, cantando louvores aos céus. O autor de Hebreus vai dizer que fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. E a esperança cristã, a esperança é amiga da fé, se não for irmã gêmea da fé. Fé e esperança, na teologia paulina, são sinônimas, são irmãs gêmeas, porque a fé sustenta, alimenta a esperança, e a esperança corrobora com a fé. A incredulidade rouba a nossa alegria da vida. Eu quero dizer para você nesta noite que você não pode viver, nesta manhã, que você não pode viver com a expressão de maracujá de gaveta, especialmente nessa manhã. Não. Você pode estar amargurando um casamento ruim, você pode estar com a vida talvez bastante comprometida, com a sua saúde, com seus relacionamentos, você pode ter circunstâncias que não estão ajustadas, integradas, mas a sua face deve estar cheia de gratidão e alegria. Por quê? Porque a ressurreição deve infundir no teu peito esta viva esperança. Eu quero convidar você nesta manhã a fazer oração comigo. Eu quero convidar você nesta manhã a fazer uma simples oração. Baixe os seus olhos.
Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero convidar você a visitar pela sua memória, por aquilo que você conhece da revelação bíblica. Saindo da sexta-feira e entrando no domingo da ressurreição. Imagina-se como aquelas mulheres que foram cedinho para o túmulo. Você sabendo do Cristo ressurreto. Que palavras saem do teu peito nesta hora? Converse com Deus sobre isso. Fale com Deus sobre isso. Quais as implicações da ressurreição de Cristo na tua vida? Quais as implicações que a ressurreição de Cristo traz na tua alma e no teu coração? Fale com Deus sobre isso nesta hora. Fale com Deus sobre isso nessa hora. Ore por alguns instantes.